Paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar baixar um pouquinho aí o fundo. Mais uma vez está no ar mais uma edição do programa Debates da Rádio Unidade FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. O tema de hoje é se haverá salvação para alguém que nunca ouviu o Evangelho. A pessoa não foi evangelizada. Essa pessoa pode ser salva? Como que funciona? Se ela for salva, como é que funciona esse mecanismo? Como é que há a possibilidade de uma pessoa ir para o céu? Eu estou falando da graça para frente, né? Há a possibilidade de uma pessoa ser salva sem nunca ter ouvido o Evangelho? Antes de apresentar aqui os nossos convidados, lá no @UnidadeFM, tem lá uma enquete no @UnidadeFM no Instagram, exatamente com essa pergunta. Vamos ver como é que está a situação agora lá na nossa enquete. Vai lá, @UnidadeFM no seu Instagram e está bem equilibrado. 49% está dizendo que sim, haverá possibilidade de salvação sim. Mas 51% está dizendo que não, isso é um empate técnico. Mas esse número pode mudar à medida que você passe por lá e deixe a sua votação, tá certo? Deixa lá a sua impressão. Haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Então passe por lá e você pode alterar esse número aí com o seu voto. Então o seu voto significa muito. Para debater esse tema, nossa produção convidou aqui dois pastores. O pastor Rodrigo Venerando, ele é professor de teologia, tem especialidades também em palestras, cursos, simpósios, seminários, é escritor de vários livros e serve a Deus na igreja Assembleia de Deus na cidade de Atibaia, embora ele more em Bragança Paulista, mas congrega na Assembleia de Deus em Atibaia. Bem-vindo, pastor Rodrigo, muito bom te receber mais uma vez. Peraí que a gente vai ligar seu microfone. Não é tão rápido assim, tal. Calma aí, eu vou apertar aqui os botões. Vamos lá, bem-vindo. Muito bem. Pastor César, bom dia a todos os ouvintes, pastor Adriano. Para mim é um prazer retornar aqui ao programa e para tratar de mais um assunto doutrinário e esse assunto que é tão relevante nos nossos dias, né? Porque se trata da salvação, se trata também, vamos falar um pouco de conceitos missionários, então creio que vai ser uma manhã de bastante edificação para nós. Maravilha. Vamos lá, com a gente também aqui, deixa eu ver, pastor Adriano Nunes, que é o pastor da Genuína aqui de São Paulo, da Igreja Genuína de São Paulo, aqui no Tucuruvi, também tem teologia, é fundador de um projeto muito legal chamado Escola Mecânica da Alma. No finalzinho, queria que ele falasse um pouquinho desse projeto também. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa, pastor Adriano, muito bom te receber. Bom dia, pastor César, bom dia, meu querido pastor. É um prazer estarmos aqui esta manhã mais uma vez, podendo cooperar com esse programa, cooperar com a nossa audiência. Que Deus possa aí nos iluminar, nos levar a uma conclusão, a um conceito teológico do que as Escrituras nos falam a respeito da salvação, né? Não é fácil nós tratarmos de soteriologia porque é departamento de Jesus, é Ele o Salvador, é Ele quem salva, mas a Bíblia nos fala algumas coisas e a gente vai pôr na mesa aqui. É um prazer. Bom, algumas pessoas no YouTube estão dizendo que o som está baixo, não sei se tem como aumentar um pouquinho lá para o que vai para o YouTube. E vamos lá, o telefone também está disponível, você pode mandar o seu áudio com a sua opinião pelo WhatsApp 011 aqui em São Paulo, 98484-9988, 011 98484-9988, é a forma de você participar também desse programa, mandando aqui a sua opinião. Tá, o pessoal falando que o som está baixo, já pedi aqui para aumentar um pouquinho, tá? Então aguenta aí um pouquinho que logo melhora aí para vocês. Bom, vamos lá, pastor Rodrigo, e aí? Alguém chega lá e pergunta, pastor, a pessoa que nunca ouviu o Evangelho, né? Uma pessoa pregando o Evangelho, essa pessoa tem condição de ser salva ou ela já está então condenada? Como é que funciona? Então, pastor, vamos lá. Primeiro nós estamos falando de salvação, então quem é que deve ser salvo é o indivíduo.
o indivíduo, se eu partir do ponto bíblico e teológico, né, a respeito da natureza do homem, a natureza pecaminosa, então todos são culpados diante de Deus. Então, se a pessoa ela é culpada diante de Deus por natureza, ela também necessita desse agente salvador que é Cristo, e aí Cristo é apresentado através da pregação do Evangelho. Então, é preciso de Cristo para ser salvo, mas só através da pregação. Através da pregação do Evangelho. Pastor Adriano, vamos lá. Sua pergunta aí, quando a pergunta é feita, né? Haverá ou não salvação para quem ouve o Evangelho? Para quem não ouviu o Evangelho, como é que funciona? Então, pastor, a gente vai precisar olhar um pouco para as Escrituras e compreender a diferença e pontualmente considerar essas diferenças entre o que é a revelação geral de Deus ou a revelação natural e também o que é a revelação específica. Nós estamos falando de dois tipos de revelação. Existe a revelação geral e natural, a qual Deus é o revelador, ele é quem está revelando a sua ira. E isso Romanos, daqui a pouco eu vou apresentar o texto, Romanos vai nos falar a respeito dessa manifestação, mas também ele vai falar que essa graça ela manifesta através do Evangelho, através da fé. Então nós temos esses dois pontos, então a gente vai precisar distinguir um pouco a revelação natural e a revelação específica do Evangelho de Jesus. Então, mas é possível, então, a pessoa ser salva sem... Eu vou defender que sim, através da revelação geral aí, para aqueles que não ouvirem, né? De uma forma logística, for inviável que a revelação escrita chegue até essas pessoas, ou a revelação oral, essas pessoas sejam julgadas no final, no grande dia, pela revelação geral que Deus revelou a eles. Bom, Pastor Rodrigo, o pastor Adriano está dizendo assim, tem a revelação geral, né? Os céus manifestam a glória de Deus, tal. Acho que logo no começo do curso de teologia a gente aprende isso aí. De forma que ninguém é indesculpável, está lá no texto, né? Também eu acho que Atos ou Romanos, não lembro. E aí como fica? Então quer dizer que mesmo com a revelação geral a pessoa precisa de alguém lá falar com essa pessoa, senão ela não vai ser salva, é isso? Então, pastor, a questão da revelação geral é muito nítida na Bíblia, pois a criação realmente revela o ser do Criador, os atributos do Criador, mas ela não é suficiente para a salvação. Ela não é suficiente para a salvação. Inclusive, os pontos, textos, no caso Salmos mesmo, Salmo 19, Romanos capítulo 1, versículo 20, ela não traz uma expressão salvífica, ela não traz expressão salvífica. Então, nós vamos também desenvolver muito mais esse assunto, porque existe uma linha teológica, né, chamado exclusivismo e inclusivismo, e o inclusivismo ele acaba sendo encantador, porque ele vai romantizar e ele vai dar uma ideia que mesmo sem Cristo, as nações, os povos longínquos vão ser salvos. Aí eu vou entrar por um outro caminho e perguntar, então tem salvação sem a revelação de Cristo? Tá, mas eles têm uma revelação. Por exemplo, hinduísmo, budismo. Então, de uma certa forma, não seria um pluralismo dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque a revelação ela não vai trazer a identidade desse Deus. Ninguém falou que todos os caminhos levam a Deus. Não, né? mas assim, se a revelação, vamos supor, povos que não alcançaram. Quem são os povos não alcançados hoje? Nós temos uma grande massa de povos da janela 1040, grande massa de ilhas que têm as suas divindades, então eles têm a revelação, certo? Mas eles não têm a compreensão do verdadeiro Deus. Então, se eu falo que a natureza, no caso, tem um panteísmo, então são praticantes do panteísmo, de deuses, prática das suas culturas. Então, se eu digo que eles são salvos por esta revelação e não identifico o Deus verdadeiro, então eles estão sendo salvos por intermédio de qual divindade? Ok, pastor Adriano. Então, vamos ler o texto, pastor Rodrigo, só para a gente nortear o que eu estou falando aqui. Olha só, Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. No verso 17, a gente vai observar que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí ele vai dizer, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, outra versão vai dizer, os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se
entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Para que sejam indesculpáveis, outra versão vai dizer. Então, o que eu estou chamando aqui, que a teologia chama, na verdade, de revelação geral ou revelação natural, é que desde a criação, e isso o próprio texto, o apóstolo Paulo está apontando para a criação de todas as coisas, ele está dizendo que aquilo que da parte de Deus foi a nós revelado, essas pessoas aqui, esses homens, no caso, no contexto de Romanos, eles trocaram esta verdade, e aí nós temos um outro texto lá em Romanos 1:25 que vai afirmar isso. A gente vai perceber que, no verso 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Então, o que eu estou defendendo aqui, nós precisamos sintetizar e entender. A salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Não há outro meio. Mas a Bíblia está nos dizendo que desde a criação do mundo, Deus manifestou através dos seus atributos invisíveis, ou seja, Deus é Espírito e Ele se manifesta através da natureza, nos apontando o seu poder, né, a sua divindade, como o próprio texto vai dizer. Através da criação, Deus se revela, Deus está revelando. De um lado, o evangelho está sendo pregado através da mensagem da cruz, através dos missionários, E do outro lado, Deus está revelando através da natureza a sua ira. Então todos os homens aqui se fazem indesculpáveis diante dessa revelação geral de Deus e diante daquilo que aqueles que puderem, que tiverem a possibilidade de ouvir este evangelho escrito ou oral. Ok. Pastor Rodrigo. Sim, muito bem. Então, esse texto, ele realmente, claramente, como falei também, ele vai trazer assim, a revelação do Criador. Agora, a grande questão é como povos não alcançados, eles respondem a essa revelação. Porque se eles não respondem a essa revelação ao Senhor e ao poderio de Deus, no caso, quando eu falo pregar, entendeu? Temos que compreender também a metodologia da pregação. A mensagem, é óbvio, ela é universal, ela é única e eterna, né? Tem lá em Apocalipse a expressão do evangelho eterno, ok? O evangelho é um e único. Os métodos podem ser variáveis. Eu não posso enxergar eu chegando numa tribo, por exemplo, chegando, que eu já tive em alguns lugares aí, tribos indígenas, chegar lá e pensar que vou ter um púlpito. Não é bem isso. A metodologia da pregação não vem em questão. Eu posso pregar através de vários elementos, como filmes, teatro, cuidados. Muitos missionários vão como médicos, atendentes sociais para esses lugares. A pregação ela vai chegar, certo? Ou pelo menos a igreja tem essa responsabilidade. Todavia, Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 21, até mesmo 25, aí ao 32, e se pegarmos também o 2,15, que fala da consciência, o que não fica nítido é que esta revelação ela é suficiente para a salvação. É isso que ela não é nítida, ela traz responsabilidade, por quê? Porque tem a resposta daqueles que recebem. E muitas vezes é comprovado que a resposta deles não é positiva em questão ao Deus verdadeiro. A única questão é essa. Então, vai saber que é um Criador, mas qual é a resposta que eles dão a essa revelação? Ok, pastor. Certo. A gente vai ter, pastor, eu concordo que a revelação natural ela não é suficiente no sentido de que se houver possibilidade de a revelação oral ou a escrita chegar, que é o evangelho, essa salvação ela vai ser completa. O que nós estamos discutindo aqui é se essa pessoa que não ouviu o evangelho, ela será salva pela revelação que ela recebeu. Todos nós, de alguma forma, recebeu. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Paulo, não foi alguém que pregou para ele o evangelho oralmente, embora ele tenha nascido ali na cultura judaica, mas Jesus se apresenta a ele e, através de uma revelação sobrenatural, vamos assim chamar aqui, Jesus diz a ele: eu sou o Cristo que você persegue, entende? Só que Paulo tinha a possibilidade de se dirigir até um homem de Deus, como tem a figura do Ananias ali, e o próprio Senhor diz a ele: Paulo, vai para a rua chamada direita, porque lá vão te dizer o que você precisa fazer. Então, ok,
Paulo teve essa oportunidade. E o Ananias nem pregou assim para ele também, exato. né? Porque o Ananias foi lá e falou: o Jesus que te apareceu me enviou aqui para que impusesse as mãos, para que você fosse cheio do Espírito Santo. Deus mostrou a ele através de uma visão aquilo, né? Então a revelação sobrenatural ali, essa revelação geral, foi o próprio Cristo aparecendo, como acontece na graça hoje. O pastor César nos traz muito esse conteúdo, que se a gente der um Google agora, a gente vai perceber que existem muitos muçulmanos, é isso, pastor César? Aceitando a Cristo, e eles não receberam essa revelação oral ou a escrita. Foi através de sonho, de visão, enfim. Então, dizer que não haverá salvação a essas pessoas que não ouviram alguém chegar lá e falar, então existe um Salvador. Por exemplo, o Paulo passa por essa experiência. Quando ele chega em Atenas, ele vai encontrar diversos altares, lá em Atos capítulo 17, diversos ídolos ali, só que algo chama a atenção dele. No meio daqueles altares, ele percebe um altar escrito ao Deus desconhecido. Qual é a percepção que Paulo vai ter? Peraí, eles adoram a diversos deuses, né? Uma questão ali de panteísmo, só que eles sabem, através da revelação natural, eles sabem que existe um Deus que é criador, acima de tudo isso. Então eles falaram o quê? Ou o que eles fizeram? Ergueram um altar e colocaram lá o Deus desconhecido. Eles tinham a consciência de que existia um Deus criador, um Deus que mandava em todos aqueles outros ali. Olha, tem alguém que é soberano, cara. Tem alguém que é maior do que tudo isso aqui. Então a gente precisa reverenciar. E essa revelação, Deus trabalha em todo e qualquer ser humano. Se a gente pegar aí estabelecermos uma viagem missionária, pastor, e chegarmos e vamos pegar um avião aí sem destino, uma única certeza que a gente pode ter ao chegar neste lugar desconhecido é que lá haverá adoração. Haverão seres humanos desejando adorar a uma divindade soberana, porque isso está dentro do homem, e quem causa isso na consciência do homem é Deus. Então é através dessa revelação geral, olhando para a natureza, olhando para essa revelação específica que Deus vai entregar a cada um de uma forma geral, é que o ser humano vai ser julgado. É assim que eu acredito. Então o Paulo, ele olha e ele se apropria dessa condição e fala, então, aquilo que vocês receberam de forma geral, a manifestação que vocês receberam de forma geral, agora eu quero entregar para vocês de forma específica. O Deus que eu anuncio a vocês é esse Deus aqui. O Deus desconhecido que vocês só conheceram pela revelação natural. Mas agora eu revelo a vocês pela revelação específica. Bom, vamos lá aqui, pastor Rodrigo. O senhor que está com a palavra. Por alguma razão não está mudando as câmeras aqui, nem a TV lá atrás. Mas vamos lá, está com o senhor aí. Vamos lá. Então, pastor Adriano, realmente, nós não temos a concepção que Deus não se revela na revelação geral. A única questão é que ela não é suficiente em questões salvíficas. Certo? Por quê? Por causa da natureza do ser de Deus. Eu nem falei, metodologia de pregação, elas são variáveis. Quando nós pegamos Paulo, inclusive, né, a conversão dele, como existe muitos que se convertem de uma forma extraordinária, eu creio que não tem como nós amparar como o mesmo tipo de revelação, porque ele foi uma apresentação pessoal. Então, eu sou. Quer dizer, a natureza não vai falar quem é, vai identificar que existe, mas não quem é esse ser que existe, certo? Quando Paulo volta aos gentios, porque ele vai entender porque ele foi chamado, em Atos capítulo 26, versículo 17 ao 18, diz que livrando deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir os olhos e os converter das trevas à luz, que é uma condição do homem sem Cristo, por natureza. Lá em Atenas, como ele vai pregar no Areópago, no versículo 30 também, tem a expressão muito clara, né, que diz aqui, ó, poderíamos, né, os versículos que o senhor citou. Qual capítulo? Capítulo 17, quando ele está ali entre os gentios, né? No versículo 30 ele diz, mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal maneira ou de tal importância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então a grande questão é essa. A revelação geral tem a capacidade de levar... Esse versículo é o 30? O versículo 30 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ok. Tem condição da revelação geral levar um homem uma consciência da natureza pecaminosa ou arrependimento? Como que é? Repete de novo. Se a revelação geral ela tem condição de levar o homem a conhecer seu próprio estado, isso é o arrependimento, certo? Arrependimento. E aí automaticamente vai gerar o quê? Uma fé direcionada a um Deus que perdoa. Então tem condição, a revelação geral dá ao homem essa condição de arrependimento, consciência da sua natureza. Tem através da ira.
que é o que eu estou apresentando aqui. O próprio texto diz, olha, vamos lá, no verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O deter aqui, pastor, é exatamente a palavra de sufocar embaixo, né? No original a gente vai ver isso. De sufocar ou manter, afogar alguém embaixo da água. Então, é o que eu li lá, o verso 25 vai dizer, olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, a ira de Deus na consciência do ser humano tem a possibilidade de levar ele a ter essa noção. Isso é uma verdade que todos os seres humanos têm um senso em si de se achar inculpável de alguma forma. E isso nós vamos desembocar, pastor César, nas religiões. Porque todo ser humano, dentro de si, a gente sabe disso, ele vai buscar, através de algum meio, se desculpar. O movimento do homem em se dirigir até uma religião, seja ela qual for, é para tentar desculpar ou amenizar a ira de Deus, que o verso 17 vai dizer aqui que está sendo lançado, o verso 18 está sendo lançado, a ira de Deus sobre os homens. O movimento do homem até a religião é para tentar fazer com que essa culpa seja amenizada. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, o que é possível fazer, a pergunta do Senhor, né? É possível a revelação natural, a revelação geral, levar o indivíduo que não ouviu o evangelho, tá? A gente precisa distinguir isso. Nós estamos falando aqui, como eu dei o exemplo de Paulo. Paulo teve a condição de ir até a cidade e ouvir, através da vida de um profeta, o evangelho. E ele foi levado depois a Barnabé, a todos os outros apóstolos. Então a gente está vendo aqui que mas Paulo... ele já era salvo porque Jesus apareceu para ele, ou ele foi salvo depois que ele foi salvo porque ele pôde ser ingressado através do batismo, que é a primeira ação ali, no evangelho. Mas e quem não tem? Ele vai ser julgado por não ter sido batizado ou por não ter participado de uma igreja? Não, Deus vai julgar ele por essa primeira revelação que ele recebeu. Eu creio assim. Pastor Rodrigo. Sim, então, Romanos, fica bem claro essa questão dessa resposta, ser negativa. No caso, Deus se revela na criação. Quando olhamos em Gênesis, tem um termo muito interessante, quando Deus cria os luminares, né? E já quebra toda a metodologia ali de mentalidade pagã de ter Deus como um sol. Muito interessante essa dinâmica, mas assim, se a revelação geral, vamos chamar de revelação geral, certo? Ela tem, pastor, porque assim, vamos colocar que há pessoas que de fato têm revelação de Deus e forma, a gente fala que o homem foi criado para adorar. Não, o homem foi criado para governar, foi criado para procriar, certo? Deus deu propriedade para o homem. Ele perde a propriedade com o pecado. Aí vem a lacuna, aí vem o vazio, o tamanho de Deus. Então isso está inserido em todo o contexto do homem, né? Entrando pela antropologia bíblica, certo? Então todo ser humano tem um vazio, o tamanho de Deus. Só que esse vazio, ele é revelado, existe um ser, existe alguém que fez, alguém que governa, né? Olhando todos os aspectos da criação. Mas até que ponto essa crença ou essa forma teológica de ver o inclusivismo não se mistura com o inclusivismo, com o famoso pluralismo religioso? Porque assim, eles encontraram Deus, mas eles têm sua forma cultural de servir a Deus. De servir a Deus. Então, até que forma esse inclusivismo se mistura com o pluralismo? Eu acho que o que a gente tem que distinguir, pastor, é que o senhor está citando o exclusivismo, é que dentro dessa linha teológica vai abranger esses dois tipos. Dentro desse ponto protestante, dessa visão de salvação, de soteriologia, vai aparecer os termos inclusivismo, que é aqueles que tem que Jesus, ele é o único salvador, né? Mas de uma forma, dentro dessa revelação geral, que é o que eu estou defendendo aqui, Deus ele vai se revelar a pessoas que não tiveram a condição de ouvir o evangelho. O exclusivismo, que é no caso que o senhor está defendendo, é que somente aqueles que ouvirem o evangelho verbal ou escrito, de alguma forma, vai ser salvo. Então, essas pessoas que ouviram falar de um Deus soberano, mas não tiveram acesso, como que elas vão ser julgadas então? O que o senhor acredita? Vamos lá. Então, pastor, vamos lá. Primeiro que todos os seres humanos
dentro da ramatologia, a gente já vai aprender ali no básico ali que ele é culpado, certo? Que se eu entender pela antropologia que Adão é o tronco da criação e compreender Romanos capítulo 5, versículo 12, certo? Que ali o pecado ele passa a todos os homens, né? E todos os homens começam a experimentar a morte, então todos são culpados. Você até citou aí Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz lá, se dissermos que não temos pecado, e a palavra pecado ali está no singular, certo? Somos mentirosos, na verdade, em nós, porém se confessarmos nossos pecados, e a palavra está basicamente ali no plural, tá certo? Então tem ações. Então vamos lá, vamos ser julgados por quê? Justamente pela justiça de Deus, e essa justiça é imperada também com um aspecto salvífico no homem, que é a doutrina da justificação, que é mediante o quê? O que aspecto da salvação diz tudo, é Cristo como Salvador. A grande questão da salvação para a vida eterna, ela é centralizada em Cristo, e nós conversamos, né, sobre isso, não temos nenhum pingo de dúvida, mas a dinâmica, se eu coloco que pela natureza Deus vai se revelar para a salvação, na dinâmica, no processo, eu coloco que há outras fiéis, então eu estou colocando outras coisas em xeque. Por exemplo, em João capítulo 3, né, o pessoal gosta, parece que só existe o versículo 16, mas se você pegar ali dos 16 adiante, até o 21, por exemplo, vai ver que Deus dá claramente a natureza do ser humano. Então, todos nós somos culpados diante de Deus. Independente de se eu fui evangelizado ou não, eu sou culpado diante de Deus. Não, isso sem dúvida, mas a resposta é como essas pessoas serão salvas ou julgadas se não tiveram a oportunidade de ouvir. A gente está falando aqui a respeito desse tema. Como elas serão julgadas? Tudo bem, elas são culpadas, e isso eu já disse aqui, que a ira de Deus ela é revelada a todo ser humano. Mas como elas serão julgadas? Justamente por ter sido revelado a todo ser humano. Então, não ter dado uma resposta positiva. Se ela foi revelada a todo ser humano, ela vai ser julgada por essa revelação que foi rejeitada. Porque o exclusivismo faz isso, né? Ele coloca dentro do bojo que só será salvo aquele que ouviu o evangelho, que é o que eu estou chamando aqui de mensagem, de revelação oral e escrita. E aí, o senhor acredita então que essas pessoas que não tiveram contato com a Bíblia, ou alguém chegou lá e falou de Jesus para elas, elas serão condenadas? É assim que o senhor acredita, dentro do exclusivismo? Qual é o texto, né? Qual é o texto? Deus não diz que se revela a ira de Deus? Se revela a ira por quê? Porque se crê no inclusivismo que foi revelado. Então, se foi revelado... Mas de que forma? Então, da toda forma que você fala, pela natureza, pela criação, certo? Por algumas ações naturais. Mas e se dessa forma ela se arrepender, ela não vai ser salva? Então, aí que tá. Aí você vai trazer para o campo da compreensão. Por exemplo, Paulo, como o senhor citou, certo? E Abraão estava no meio de uma geração, se pegar do Antigo Testamento, Deus sempre se revela, mas é um ser pessoal. Aí, como ser pessoal, a grande questão é Deus como ser pessoal, certo? Porque isso é insuficiente a criação revelar. Eu posso criar vários deuses através da criação. Mas é o Criador, pastor, que está revelando. Eu falei, é insuficiente para a salvação. Não para revelar da pessoa dele, da deidade dele, ou dos atributos dele, de maneira nenhuma. Só que eu posso direcionar a minha fé e criar o meu Criador, como o próprio texto que o Senhor fez menção. E a justiça de Deus sobrecai sobre estes, cujo evangelho não foi pregado, seja chegou escrita oralmente, basicamente por causa dessa revelação, que vai gerar nele o que é a responsabilidade. Bom, eu comecei esse bloco com o pastor Rodrigo, vou terminar com o pastor Adriano. Pastor Adriano. Então, eu acho que o pastor não entendeu muito a minha pergunta. Eu estou entendendo o que o senhor está colocando, e de que a compreensão de que todos nós somos pecadores, ok, mas eu perguntei como que essas pessoas elas serão tratadas diante de Deus. Ela vai estar na fila da direita ou da esquerda, como o próprio texto escatológico diz, a respeito do grande dia do Senhor. Elas vão ser julgadas por não terem tido acesso ou por não terem a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho, ou elas serão condenadas por não ter ouvido, entende? Elas serão salvas pela revelação geral, porque elas não tiveram a oportunidade. Acho que é isso que a gente precisa entender aqui. Elas não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho pregado. Então Deus revelou através da revelação geral, da natureza, seja de que forma que Ele escolher, porque Ele é soberano e Ele faz essas coisas. Então,
essas pessoas vão ser julgadas a partir da revelação, da iluminação que elas receberam da parte de Deus. É isso que eu queria que o senhor respondesse. Então, essa pessoa que foi iluminada pelo Senhor de uma forma, através da revelação geral, ela não vai ser salva porque ela não teve a oportunidade de conhecer a revelação escrita? Pode falar. Vamos lá. Então, pastor, vou procurar responder de uma forma mais contundente, então, para que o senhor compreenda e também os ouvintes, tá joia? Então, revelação geral. Eu não sou contra, entendo que sim. A grande questão é a resposta que se dá. Só essa. E a grande maioria, ela encaixa em Romanos. Por exemplo, porque as coisas invisíveis desta criação, o senhor até já leu, certo? São claramente vistas sendo entendidas. Então, compreendidas, sendo entendida. Ok? Sendo entendida por meio das coisas que são feitas. Então, pela criação. Muito bem. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram responsabilidade. Então, eles vão ser julgados justamente pela revelação. Agora, é óbvio que se alguém, que nem nós já citou aqui Paulo e temos outros na história atual, como o pastor César apresenta sempre para a igreja, certo? E nós vemos outros testemunhos em lugares longínquos, também o Senhor se manifestar de uma forma especial, entendeu? O Senhor usou a palavra sobrenatural, mas aí já não é a natureza, entendeu? Não é a natureza, porque assim, a revelação, ela revela o ser de Deus, mas não qual é esse Deus. Então, por essa razão, por essa responsabilidade que eles vão ser julgados. Então, cai sobre eles a responsabilidade, porque nós temos 3 formas de revelação. No caso, a geral, nós temos a revelação, seja ela pela consciência, e nós temos até 4, vou resumir assim, pelas escrituras, certo? E não somos dependentes delas, porque isso dá um pouco cano, vamos dizer que 1.500 anos depois, já da jornada do povo de Deus, que começa a surgir as escrituras. O próprio Novo Testamento, mesmo que na época dos apóstolos já circulavam algumas cartas, como Tessalonicense, alguns poucos evangelhos, então quer dizer, demorou aí um pouquinho mais, não foi de imediato, porque Jesus mandou ir de pregai. Eu gosto muito de parafrasear, explicar, ir de pregai, mas não pensar num púlpito, não pensar nas grandes cruzadas que nós temos acesso e possibilidade de fazer. Certo? Porque aí a dinâmica vai de acordo com a possibilidade, ok? Então, os gentios, eles vão ser condenados, sim, justamente, ou aqueles que não conheceram a revelação escrita, a revelação, seja por forma oral, justamente pela revelação geral. Agora, pode ser salvo? Sim, mas como que você é salvo? Porque Deus também se manifesta. Aí a pessoa de Deus se revela, porque há pessoas que vão entender que aquela divindade não é a verdadeira. Aí sim. Agora, não é doutrinariamente, certo? Okay. Vamos pensar assim, pastor César. Vou chegar lá, vou dar um curso de sistemática da salvação, do senhorio de Cristo. Parei, não. É a revelação do ser do Deus verdadeiro. O abandono dos falsos deuses.